Olá, sou o Diniz, tenho 16 anos, já danço desde os 5. O meu nome é Max Oliveira, sou do Porto e represento e sou líder de Momentum Crew, entre muitas outras coisas. Portanto, estou ligado e sou diretor do projeto MXM, Art Center aqui no Porto, e produzo vários eventos e espetáculos, nomeadamente a World Battle, neste caso este ano a Algori World Battle. Eu sou o João, danço há cerca de 27 anos. Neste momento não vivo da dança, sou contabilista, dança é um hobby. Já faço breakdance mesmo há muitos anos, desde o início basicamente do hip-hop em Portugal. Olá, o meu nome é Morgane, tenho 20 anos e a minha paixão pela dança surgiu a partir dos 4. Depois eu nasci em França e vim para aqui com 4 anos e foi logo no início da minha vinda para Portugal que eu comecei a dançar. Eu chamo-me Eric Santos, tenho 27 anos, faço dança há cerca de 16, 17 anos. Tirei a licenciatura em dança da Escola Superior de Dança e basicamente tenho a minha vida à volta da dança. Hoje em dia já não faço tanto battles, mas trabalho em teatro, muitas vezes fora do país, muitas vezes em França. Olá, eu sou Marcelo, eu tenho 37 e também dou aulas de dança e sou arquiteto. Olá, o meu nome é Cifrão. Aliás, o meu nome não é Cifrão, o meu nome é Vítor Fonseca, a minha alcunha é Cifrão. Sou bailarino coreógrafo e vivo da dança e vivo para a dança há muitos anos. O meu nome é Vasco Alves, neste momento sou um dos diretores da Arcade Dance Center aqui em Benfica. Antigamente fui bailarino, hoje em dia trabalho como coreógrafo. E pronto, é a minha vida ligada ao street dance, tenho dedicado a minha vida toda às danças de rua. Formei uma equipa, uma crew, uma das crews neste momento que ainda continua em trabalho em Portugal e das mais antigas, que se chama Jukebox Crew. That's it. Olá, eu sou a Stefania Vieira, tenho 33 anos e sou bailarina e professora de dança. Tu tens duas estradas de conhecimento associadas ao hip-hop. Porque nós estamos a falar da perspectiva de dança, mas não nos podemos esquecer que ela vem de uma perspectiva de cultura. Então, o estilo musical surge no Bronx, não necessariamente com os rappers originalmente, surge com as festas, com as block parties trazidas pelo pessoal, os jamaicanos, o pessoal dos Barbados, o pessoal dos Caribes, as comunidades africanas, as comunidades latinas que viviam no Bronx. Começam-se a desenvolver aquilo que eles faziam já na Jamaica, que já se faziam inclusive em África, que eram as block parties, ou seja, festas de rua, onde as comunidades, as minorias e o pessoal de sociedade mais baixa, que não tinha dinheiro, acabava por fazer a festa com quem tivesse as colunas, com quem tivesse o sistema de som, que basicamente quem tinha o sistema de som era rei do seu bairro. Ok, o breaking é um dos elementos da cultura hip-hop. Okay? Como as pessoas sabem, na realidade, o estudo das subculturas, que é aquilo que é o hip-hop, e porquê? Porque as subculturas estão inseridas nas várias culturas ou nações mundiais, visando dois objetivos diferentes. Portanto, as culturas eu falo português, tu falas espanhol, a minha cultura é católica, a tua é muçulmana, a minha é amarela, a tua é cor-de-rosa, e são separatistas, e as culturas andam à guerra, e depois é assim, eu gosto mesmo que tu, mas a minha cultura diz que tu és muito mau e eu vou atrás de ti para dar uns tiros se vens atrás de mim. Portanto, isto é o mundo em que vivemos.
As culturas têm esta coisa separatista, as subculturas unem as pessoas, portanto, as mesmas pessoas que os países te dizem vai atrás dele porque eles são muito maus, vai lá matá-los, e dizem a ti, se for preciso estamos a partilhar online e depois pessoalmente o mesmo amor subcultural, seja ele desporto, seja ele cultura, vários tipos de expressão artística. E é dentro desta missão que as subculturas têm que existe uma, que é a subcultura hip-hop criada, neste caso nos Estados Unidos e em Nova Iorque. E nos seus elementos, quando ela se constitui e, portanto, ela é mencionada por Clerk em 11 de agosto de 73, mas apadrinhada pelo Bambaataa em 12 de novembro de 74, já com a África, com Zulu Nation, onde se pré-definiu os 4 elementos principais. Há outros, os 4 elementos principais, um deles é o breaking, portanto é a dança. O break tem 4 partes essenciais, que é top rock, footwork, freeze e power moves. Cada vez mais um b-boy, que é quem faz break, tem que saber um pouco de tudo. Há uns anos atrás, quando havia uma crew, nós não fazíamos isso. Havia um que treinava top rock, havia um que treinava footwork, havia um que treinava power e um freeze. Não era bem assim, mas era sempre mais ou menos 2 movimentos, ou seja, um treinava top rock e footwork, outro treinava power e freeze. Porque como era dança em crew, como era competição, nós podíamos, as entradas eram em função do que se fazia. Em que é que se compõe? É fácil. Quando dançamos breaking, seja b-boy, b-girl, b-boy, b-girling, quando dançamos essencialmente, é uma dança que se caracteriza muito por dançar no chão, muito tempo no chão. Se dividirmos isto em 4 componentes, top rock, footwork ou down rock, power moves e freezes, se for assim, 75% praticamente é no chão, não é uma coisa medida à régua, mas há uma grande porcentagem da dança dançada no chão, onde foi beber informação de movimento a tudo, desde as artes marciais, desde outros estilos de dança, desde inspirações cinematográficas, e que tem como base um movimento expressivo que nasce nas block parties, onde existe uma gênese de provar que um bloco, que uma zona bairrística é melhor que a outra e representar as suas cores e a sua crew. Obviamente, pronto, surge um nome super importante para a comunidade de hip-hop e para a cultura, DJ Kool Herc, que inicia as festas mais famosas do Bronx na altura. Ele era um dos DJs e ele ficou muito famoso por ter inventado um estilo e ter desenvolvido um estilo que se chamava Merry-Go-Round, que era basicamente ele escolhia as melhores partes da música e fazia um loop com 2 sets de DJs, ou seja, com 2 turntables. Até à altura, o DJ tinha só um propósito, que era meter música para as pessoas se divertirem, e depois, quando essa música terminasse, ele mudava o disco e continuava do lado B, ou trocava de disco e trocava de música. Ele começa a ter esta funcionalidade de DJ que não para a música, que é o que nós conhecemos hoje em dia da versão clubbing, que é a música está a tocar de um lado, eu escolho a melhor parte dessa música e faço um loop com o outro prato para que a música esteja sempre na parte fixe, na parte que eu gosto. Surge aquilo que nós conhecemos como o rocking, que é a dança antecedente ao top rock, que depois se funde com capoeira, com artes marciais, que na altura eram gigantes nos Estados Unidos, toda a gente era fã do Bruce Lee, toda a gente era fã dos filmes de artes marciais. Então todas essas fusões, inclusive os Jogos Olímpicos, vão nos anos 80 para Nova Iorque, o que faz com que toda aquela coisa da ginástica, dos heróis da ginástica que rodam e que saltam, etc. Tudo isso fundido com as danças de rua fazem um estilo que nós hoje em dia conhecemos como breaking. E porquê o breaking? E porquê não o locking ou popping? Estão associados a outras subculturas. E porquê não o hip-hop dance, new school ou whatever? Porque naquela altura aquilo que se dançava, quando a subcultura hip-hop é apadrinhada e organizada e reconhecida, aquilo que se dançava era breaking.
Normalmente o breakdance, quando começou, tinha popping e locking, com o passar do tempo foi dividido um bocadinho, passámos a ter o b-boying, o popping e o locking tudo um bocadinho separado. Em Portugal isso apareceu mais tarde com a criação do evento que o Max criou no Porto, aí é que começou-se a separar um bocadinho mais, e no popping e no locking também havia muitos poucos, e no breaking também, que agora chama-se breaking, já não é breakdance nem b-boying, agora é breaking. Breakbeat, no break time da música, no break time da festa, com os break boys. Então torna-se o b-boy, torna-se o herói das festas, basicamente quem rodava mais, quem fazia, quem era mais fresh, quem tinha mais flow ou as próprias crews que se começaram a desenvolver, porque eles vinham todos de gangues, então os gangues passam a ser crews de dança e eles encontrou ali uma solução mais passiva e mais pacífica de resolver as problemáticas entre as gangues com a dança. E não se enganem, continuava a haver facadas, continuava a haver tiros, continuava a haver assaltos, continuava a haver problemas. Estamos a falar do Bronx no final dos anos 70 e início dos anos 80, que aquilo parecia o Iraque depois da guerra. E portanto é muito reconhecida pela atitude mais agressiva, mas não violenta, portanto uma atitude mais agressiva de dança que vem demonstrar que existe este espírito de battle, de competitividade, na sua origem, até os dias de hoje, e portanto é uma dança também com bastante impacto e que rapidamente causa a atração e desperta a atração e a curiosidade dos mais jovens e muitas vezes os desvia, e basicamente hoje em dia o breaking é um veículo que salva vidas. Então não se enganem, aquilo continuava a ser perigoso, aquilo continuava a ser um ambiente hostil, mas de repente há aqui um formato em que a dança se torna a guerra dos mais novos. Os mais velhos já estavam perdidos. E de repente a nova geração, e temos que pensar que a maior parte dos b-boys que se iniciou na altura tinham entre 12 a 16 anos. Portanto não havia b-boys adultos, ou seja, aquilo era os miúdos, era a dança dos miúdos. Assim como o skate passou a ser a cena dos putos, o break era a cena dos putos. Então esses miúdos mais novos não queriam ir para os gangues dos irmãos, não queriam ir para os gangues dos pais, não queriam ser dealers, tinham medo e começaram a conhecer outras coisas. Então a dança tornou-se o escape deles. Eles dançavam na rua, dançavam nas festas, dançavam onde podiam. Onde a polícia não os apanhasse, eles dançavam. Então isto é realmente a origem não só do hip-hop enquanto cultura, mas também do hip-hop enquanto dança. O pessoal do grafite usava o grafite para passar mensagens políticas e sociais e também estéticas. Havia pessoal que curtia só fazer o seu tag para dizer olha, eu estou aqui. Muitos deles usavam aquilo também como sistema territorial, ou seja, para marcar a zona de cada gangue. Então o tipo de cores e o tipo de tag era identificado. Esta zona é a tua, aquela zona é a minha, e em vez de meter um marco no chão, porque não podiam, o que faziam era faziam o grafite na zona para saberem que esta é a minha zona. Os MCs são aqueles que nós conhecemos como o Masters of Ceremony, ou seja, basicamente era o pessoal que apresentava durante a festa. Porquê? Porque o DJ passou a ter uma complexidade que era, eu antes só tinha que meter uma música e ficar a curtir. Agora não, eu tenho que fazer loops, trabalhar, meter efeitos, passar o disco, trocar. Então eu tenho um amigo meu que vai estar com o microfone o tempo todo e os MCs começaram a ser os mestres da festa porque rimavam enquanto queriam fazer rimas para dar props ao DJ, para dar props ao promotor da festa, para dar props ao público. E isso vem de onde? Vem da Jamaica. Quem fazia isso eram os jamaicanos nas festas block party, originalmente nos anos 60. E começa a haver, assim como em todo o hip-hop, battles entre MCs. Portanto, eu sou o MC do DJ Kool Herc, eu não quero ser pior do que o MC do DJ Grandmaster Flash. Então esse também tem o seu MC, o outro também tem o MC. Até que eu começo a querer ser exagerado porque eu gosto de ganhar dinheiro, porque alguém já me paga para fazer esta festa. Então eu tenho dois MCs.
e eles fazem brincadeira entre um e o outro. Eu rimo, e o outro continua, para. Bom, agora sou eu. Então de repente há esta coisa de conceito de crew, tipo o DJ e a sua crew. E os b-boys que só iam à minha festa, portanto quase que pertenciam à minha crew. Depois havia os breakers que só iam à outra festa. Então começa a haver este conceito de, artisticamente, também eram gangues, mas que resolviam as suas cenas com a letra, com o grafite, com a dança. Então a cultura começa a se desenvolver desta maneira. Popping e locking, como é que surgem? O locking surge de um senhor chamado Don Campbell, que através de duas danças que ele fazia, que era o Funky Robot e o Funky Chicken, que eram danças sociais da altura, ele tinha muita dificuldade a reproduzir aquela dança com o mesmo cenário que os amigos dele. Porque na altura havia já movimentos meio funky styles que ele não sabia fazer tão bem, então ele bloqueava mais os movimentos. E daí sair o lock, que vem do verbo bloquear em português, e daí cresce o locking a partir mais ou menos de um erro, embora na altura não houvesse nada de errado, né? Mas como era diferente dos outros, começou a definir um estilo a partir daí. Então ele fazia uma maneira meio atrapalhada desse movimento, que ele chamou-lhe o Campbell Lock. O Campbell Lock era uma adaptação desses passos de altura, o que as pessoas acharam um bocadinho funny na altura, porque pensaram, olha, Don Campbell tem ali, não tem jeito nenhum, e de alguma maneira fez ali o seu próprio move. E ele começa, com alguns familiares e amigos, a desenvolver vários passos, porque eles dançavam no Soul Train. Podemos dizer que foi a primeira pessoa que começou com o locking nos anos 70. E eles queriam ter os novos passos da moda. Assim como hoje em dia tu vês os putos americanos todos a desenvolver o wow, o dab, aquilo são coisas que surgem nos bairros sociais porque eles viram um basquetebolista a fazer tipo assim, tipo sou forte, então os putos todos para imitar o LeBron James fazem assim um move assim, pronto. Viram um jogador de basquetebol tipo, a fazer assim no género, tipo, ei, eu sou mesmo bom, então de repente os putos todos começam a imitá-lo e chamam-lhe de dab. Então aquilo basicamente é sempre passos baseados nos heróis que eles têm, usualmente ligados ao desporto. Eles viam um James Brown a fazer um movimento qualquer num concerto e diziam, aí nós também queremos fazer isso, só que o James Brown fazia aquilo por performance e os miúdos davam-lhe nome, porque tu ficavas com o props no bairro, aquele street cred, ter sido o gajo que inventou o passo. Era cool, era uma cena cool nos bairros americanos. Então todos os miúdos tentavam ter um novo passo. Aconteceu com o Don Campbell, ele tentou, ok, isto é o meu lock, da lock. E depois surge o The Wrist Roll, surge o The Pace, surge o Clap. Então eles começam a ter as suas próprias danças numa espécie de grupo. Esse grupo chamou-se os The Lockers. E eles começam a ficar, eles são o primeiro grupo associado ao Soul Train que realmente se tornou uma crew, ou seja, um grupo de elementos que dançam ao mesmo tempo o mesmo estilo. Até lá era só, cada um dançava o seu estilo, ou duplas, ou casais que dançavam, mas não havia o conceito de crew, de várias pessoas que dançam só um estilo, vestidos iguais, a dançar uma coreografia. Então, na Califórnia surge um programa chamado Soul Train. O Soul Train era um programa exclusivamente para a comunidade negra, e sobre música negra, sobre artistas negros e sobre atores, festas, tudo virado para a comunidade negra. Portanto, era um programa de negros para negros. Que era o grande programa que dava mais visibilidade às pessoas negras dentro da era disco. O James Brown também tocou lá imensas vezes e quase que foi o sítio que deu para desenvolver essa cultura. O que acontece? Desenvolvem-se estilos, na altura nós chamamos de estilos, porque os americanos usam a expressão dance, mas no fundo a nossa tradução direta, aquilo são passos, ou seja que eles chamavam o da Monkey, o da Funky Bird, da Water, ou seja, basicamente eram passos sociais que toda a gente podia reproduzir. O Funky Chicken era assim, o
o The Monkey era assim, pronto, eram passos simples para toda a gente fazer. Eles começam a beber de Nova Iorque esta introdução de novas musicalidades, novos estilos de DJ, novos estilos de festa, etc. E começam a reproduzir na Califórnia, só que com as danças que se dançavam na Califórnia. Era o popping, o locking, o whacking. Então estes são os estilos maioritariamente desenvolvidos na Califórnia. Então se tu fosse a uma festa de hip-hop naquela altura, tu não ias ver breakers, tu ias ver o pessoal a fazer popping, porque era o estilo que eles tinham aprendido na Califórnia. Então o locking vem muito daí, pronto. É um estilo que se diz muito diferente, porque também vem dessa era, em que se calhar hoje em dia nós associamos um bocadinho isso a ridículo, mas que na altura era assim que as pessoas dançavam. É música funk americana, que vem do soul e funk e blues, que vem do jazz, mas não numa onda tão soft, numa onda bem ritmada, com disco à mistura. Portanto, estamos a falar aqui de várias já. Tens, por exemplo, James Brown, tens Bass Construction, que também era um grupo muito fixe, tens os Bee Gees, tens os Earth, Wind and Fire. Portanto, todas estas bandas, meio jazzísticas, mas mais com este groove funky, que acompanhavam o estilo, que era o que se tocava na altura. Surgem os The Lockers, que inspiram uma outra geração que vem de Fresno, da Califórnia, constituída pelo Boogaloo Sam, que se inspirou nos The Lockers para fazer também um grupo, que originalmente eles queriam fazer locking, mas ele começou a fazer uma coisa que já estava a vir através dos filmes de ficção científica, que era imitar os robôs. Então começa a haver o contexto chamado o popping, que era uma coisa em que eles imitavam realmente a deslocação dos robôs, associada com uma dança chamada Boogaloo, que vinha inspirada nas danças latinas dos anos 50. Então, surge aqui uma espécie de ramificação dos The Lockers, que eram os The Electric, eles chamavam-se The Electronic Boogaloo Lockers, era o nome original, que basicamente depois foi reduzido para The Electric Boogaloos. E eles eram os criadores, ou pelo menos os pioneiros na altura, do estilo chamado popping. É a mesma coisa que o Chris Brown hoje em dia, adorar a nova dança Rita Quan, que está a bater nos bairros de Atlanta, e ele vai meter isso no videoclipe dele. O que é que vai acontecer? Todos os miúdos que adoram Chris Brown vão querer fazer aquela dança. Aconteceu com o Michael Jackson. Michael Jackson aprende a fazer o popping e o locking, insere isso nos concertos do Jackson 5, ele fica famoso por isso, porque passa a ser o gajo que faz robôs na altura, e atenção, estamos a falar do Michael Jackson, não da era Moonwalk, não da era He-He, estamos a falar da era ainda em que ele assistia à disco e fazia um robô no meio dos concertos dele. O público ficava louco a ver o seu ídolo a fazer aquelas danças, então todos os miúdos daquela altura queriam ser poppers e lockers porque os Jackson 5 faziam e o Michael Jackson fazia. Então, torna-se uma guerra entre o West Coast e o East Coast de ver quem é que tinha mais importância da perspectiva street dance e street music, porque depois a certa altura o Nova York era gigante, obviamente que era a meca da cultura hip hop, mas havia toda uma cultura associada ao hip hop, mas que não era igualzinha ao que se passava em Nova York, era uma adaptação californiana da coisa, de nós também sabemos fazer isto, era basicamente a lógica. Então começa a haver um crescimento dos dois lados, começam a aparecer rappers, os MCs tornam-se rappers em Nova York, ou seja, deixam de ser só apresentadores de festas para realmente ter mensagens para passar, para fazer realmente críticas sociais.
houve também uma guerra. A verdadeira razão porque os MCs passam a ser rappers tinha a ver com a música disco. A música disco era uma música cantada por negros e latinos que fazia acreditar que tudo aquilo que eles faziam era glamour. Ou seja, que Cadillacs, diamonds, festas, viagens a Mónaco, toda a música disco é acerca de amor, glamour, e aquilo era uma realidade falsa, porque todos aqueles cantores, todos aqueles artistas associados à era disco, depois viviam no Bronx, tipo, sem dinheiro para comer. Só que depois vestiam uma roupa fancy, que era a única que tinham, iam para Manhattan tocar a música para quem tinha dinheiro curtir, e então eles passavam uma mensagem de que se em Manhattan vive-se bem, todos vivemos bem. Os rappers, os MCs, começam a usar a música disco como base e a rapar por cima da música disco para dizer não, isto não é assim, a nossa vida não é assim, e surge uma das primeiras críticas à música da altura, que se chama The Message, cantado pelo Grandmaster Flash and the Furious Five. É considerada tipo, a primeira música de hip-hop com mensagem social, e não só aquela coisa de festa, de put your hands up e wave from side to side. Pronto. Can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. O house, na verdade, surgiu através de bailarinos de hip-hop, só que, lá está, iam para discotecas ou para festas e a música que se ouvia era uma música mais ritmada, já não era tanto, ou pelo menos nesses contextos, não era tanto o hip-hop. E o que aconteceu foi mesmo isto, as pessoas tentavam mexer-se àquele ritmo, não havia uma estrutura, por assim dizer, só mais tarde é que começaram a surgir mais passos. Depois o que acontecia, que era o que também acontecia com o hip-hop, existem party steps, não é? Existem movimentos que são as foundations do hip-hop, não é? Em que as pessoas se mexiam ao som de uma determinada música que pedia para fazer um passo. E então todas as pessoas tentavam reproduzir aquele passo, não é? E estavam ali todas a dançar em uníssono, mas na verdade não havia regras, são tudo danças sociais, danças que se desenvolveram, no caso o house foi mais nos clubes e festas de casa também.